Isaías capítulo 59. Vamos falar nesta noite, irmãos, sobre a poderosa mão de Deus. Amém? A poderosa mão de Deus. Amém? Amém. A mão do Senhor é poderosa. A mão do nosso Deus é poderosa. E nesse tempo também saudar não somente os irmãos que estão no santuário, mas as pessoas também que nos acompanham através do canal 4 da Ver TV, na Total TV. Então que Deus abençoe todas as famílias onde nós estamos chegando nesta hora, a primeira igreja batista em Campos dos Goitacazes. Isaías capítulo 59, verso 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Meus irmãos, que o Senhor esteja abençoando a sua augusta palavra, que é para nós, sem dúvida alguma, fonte de toda a bênção, é a fonte das promessas do Senhor nosso Deus. Quem de nós aqui poderia dizer que nunca usou a expressão, nunca usou numa frase a expressão a mão de Deus? Quantas vezes nós já falamos, olha a mão de Deus? Quantas vezes nós falamos, louvado seja o Senhor pela sua mão, a mão de Deus? A mão de Deus, meus irmãos, ela é dita na Bíblia como uma mão que nos corrige. A mão de Deus corrige quando a coisa está errada. Aí a gente diz assim, cuidado com a mão de Deus. A mão de Deus se levanta contra os nossos inimigos. A Bíblia ensina que a mão de Deus, ela está para nos proteger de todo mal. Todo mal que se levanta contra nós, todo mal que é maquinado contra nós. A mão de Deus é também mostrada na Bíblia como mão abençoadora. A mão que traz a bênção é a mão de Deus. Amém? Amém? Então, a mão de Deus, eu gostaria então de discorrer sobre a mão de Deus com esses tópicos. Número 1, a mão de Deus repreende e derrota aos nossos inimigos. No Salmo de número 60, Salmo de número 60, no verso 11, o salmista, ele fala que a mão do Senhor, preste atenção, Salmo 60, verso 11, o salmista fala que a mão do Senhor vai nos auxiliar na angústia e não há mão de homem nenhum que possa suprimir, que possa suplantar o poder da mão de Deus. Leiam comigo assim, ó: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Vão é o socorro do homem. Agora, vá um pouquinho, vá para o verso 12. Veja o verso 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Então, a mão de Deus, ela nos protege, meus irmãos, ela repreende, ela derrota os nossos inimigos. A palavra de Deus, ela registra, no livro de Êxodo, capítulo 14, está registrado como a mão de Deus fez o exército de Faraó perecer. Fez o exército de Faraó perecer. A mão do Senhor, a Bíblia diz, em Êxodo 14, começando no verso 27, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retornou a sua força ao amanhecer. Os egípcios, ao fugirem, foram encontro a ele, e o cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. Verso 30, assim o Senhor salvou Israel dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Meus irmãos, como que Deus usa as mãos de Moisés aqui nesse texto para representar, para simbolizar as mãos do próprio Deus? Então, que coisa extraordinária. Deus livrando o seu povo, dando livramento. Diz: Moisés, estenda a sua mão, estenda a sua mão. E ele estende a mão. Ele estende por ordem de Deus, representando a mão de Deus, e o mar se abre. Então, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, o Senhor é poderoso
para abrir o mar à nossa frente. Quando o povo de Israel enfrentou uma batalha, Êxodo capítulo 17, enfrentou uma batalha contra o exército de Amaleque. E Amaleque era um exército forte. Amaleque eram homens sanguinários, eram homens bravos que vêm contra Israel. E no capítulo 17, no verso 8, disse assim: então veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Verso 9, por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Verso 10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava, Amaleque prevalecia. Meus irmãos, a mão de Deus, mais uma vez, representada na mão de um homem. Mas quando esse homem, que é homem de Deus, erguia a mão, o povo de Deus tinha vitória. Meus amados irmãos, às vezes nós não damos conta como que Deus coloca pessoas no nosso caminho. Como que Deus traz pessoas para nos abençoarem, mãos que nos abençoam. Quantas vezes nessa vida, meu amado, meu querido irmão, quantas vezes nós temos que testemunhar que nós já fomos profundamente abençoados pelas mãos de pessoas usadas por Deus. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que a mão de Deus poderosamente repreende e derrota os nossos inimigos. Amém? A Bíblia nos diz ainda que a mão de Deus corrige os rebeldes, sem disciplina. Aí diz assim o escritor de Hebreus, capítulo 10, verso 31, diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Já leu isso na Bíblia? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, nós lembramos dos pais. Os pais no passado parece que eram mais rigorosos, né? Assim que a nossa geração reclama, né? A nossa geração reclama. Tinha pai no passado que ele olhava para o filho e o filho já sabia. Coisa não vai ficar boa, né? Coisa não vai ficar boa, né? Como diz o irmão Júlio. O irmão Júlio disse que na casa dele era assim, de acordo com a bagunça que fazia, né? O negócio era certinho, né? Era chegar em casa e era certinho. Daí na maioria das casas eram assim, os pais corrigiam. A Bíblia diz que o nosso Deus, quando nós nos portamos com rebeldia, Ele nos corrige. E a palavra diz então, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E meus irmãos, mas o escritor de Hebreus, ele nos explica por que Deus nos corrige. Ele corrige para o nosso bem. A Bíblia, ela diz que não há filho a quem o pai não corrija. E nós temos tido uma crise muito grande com isso, né? Muitas ideologias, muitas ideias. Deixa a criança fazer o que quiser. Quer correr, deixa correr. Quer quebrar, deixa quebrar. Quer xingar, deixa xingar. E quer fazer isso, deixa fazer. Quer responder, deixa responder. E aí depois a gente vê essa polvorosa dos pais não sabendo como disciplinar um filho, porque não o instruiu quando era para ter sido instruído. A Bíblia diz, instrui o menino o caminho em que deve andar, mas o menino, instrui o menino, porque o marmanjo não é fácil você instruir depois não. Então tem que instruí-lo quando está debaixo da sua guarda. A mão de Deus, meus irmãos, ela corrige aos rebeldes e os sem disciplina. A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 12, está o episódio de Miriam, quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem eles se casaram. Números, capítulo 12, você lê a partir do verso 1, e você encontra esse episódio. Veja bem, nós estamos falando aqui de pessoas que estão profundamente ligadas ao sacerdócio, ao ministério, mas nesse momento eles tiveram atitude de rebeldia. E aí diz a palavra, Números capítulo 12, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem se casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram,
porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. Meus irmãos, é muito interessante isso. O desejo, a vontade de estar em pé de igualdade. A gente vê aqui uma briga de poder. Eles queriam sacerdócio. O apóstolo Paulo diz que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E depois ele começa o que é as conveniências e as inconveniências do sacerdócio, do episcopado, do ministério. Eu vejo muitas pessoas querendo ser líderes na igreja. Meus irmãos amados, como é maravilhoso ter líderes e muitos líderes na igreja. Mas se o líder na igreja não for chamado por Deus, que sofrimento que ele passa. E nesse momento aqui, eles têm um ministério, eles fazem parte de um ministério, mas parece que eles queriam um pouco mais. E eles falam então, assim com Moisés: porventura o Senhor falou somente por você, também não falou por nós? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram, e disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra Moisés, o meu servo? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se o Senhor. A nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e os olhos de Arão para Miriam, eis que ela estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Isso aqui é temor, meu irmão. Isso aqui é temor. Eu tenho medo de algumas pessoas que eu tenho ouvido no rádio, na televisão, que pagam horário de televisão para falar mal dos sacerdotes do Senhor, para falar mal dos seus pastores, rebeldes que não aceitam liderança de suas igrejas. Esse Deus continua sendo Deus, e é assim que ele age. Miriam, meus irmãos, não era uma mulher que não fosse de Deus, mas assim como usar, colocou a mão na arca no momento em que não era para tirar, não era para botar, colocou a mão, desobedeceu a Deus, e a Bíblia diz que o fogo consumiu. Meus amados, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus corrige os rebeldes com disciplina. Por isso, meu irmão, quando você vê atos de disciplina, sai de perto, porque é ali que o raio vai cair. É ali que o raio vai cair. Saia de perto de atos de disciplina, de indisciplina. Meus amados e queridos irmãos, o nosso Deus, a mão do nosso Deus, assim, ela nos protege, nos repreende, ela derrota os nossos inimigos. A mão do nosso Deus, ela traz disciplina aos comportamentos rebeldes, mas graças a Deus, é a mão de Deus que traz a bênção e os milagres sobre os obedientes. Se você obedece o Senhor, a mão do Senhor traz bênção à sua casa. Traz bênção à sua casa. Meu irmão, você está passando dificuldade, você está passando algum problema nesta hora, está lutando com enfermidade, submeta-se ao Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará para vós. Resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. É assim a palavra. Essa é a palavra de Deus. A obediência traz a bênção. A rebeldia traz a maldição. Eu estou falando aqui porque eu estou num tempo estreito, mas eu poderia falar de tantas outras. Eu poderia falar de Coré e Datã, que está lá em Números 16, que a terra abriu e eles foram levados pela terra, sufragaram no meio da terra. Eu poderia falar aos irmãos sobre os murmuradores. Eu poderia falar aos irmãos sobre Balaão, para quem o Senhor fez a jumenta falar. Então esse é o nosso Deus, continua sendo o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele não mudou.
A história, ele dirige a história da mesma forma. Mas eu me alegro com os irmãos em saber que o Senhor, nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, um Deus que faz um mistério desta enorme bola chamada planeta Terra, está flutuando no universo. O que sustenta a Terra flutuante no universo? A mão de Deus. A Terra não está solta. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas é maravilhoso pensar que numa mão de Deus está o universo inteiro. Todos os poderes, todas as potências, e Deus pode contemplar a sua obra. A obra que ele fez, e ele vai olhando. O diabo deturpou algumas coisas, né? Tem uns rebeldes ali, querendo guerra, querendo sangue, querendo drogas, querendo prostituição, querendo destruir as crianças, maltratar os velhinhos. Deus está olhando a terra aqui em suas mãos. E do outro lado, o profeta Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ao mesmo tempo, ele está cuidando da sua vida, da sua casa, das suas dores, ouvindo suas dores, ouvindo suas lágrimas, ouvindo o seu choro. Que coisa extraordinária. Soberano Deus, minha alma anseia por ti. E o povo de Israel passa, Êxodo capítulo 14, a pés enxutos pelo meio do mar. Quando a gente chega no capítulo 15 de Êxodo, a Bíblia diz que ali houve um episódio em que as águas se tornaram amargas. E aí os israelitas chamaram aquele lugar de Mara, porquanto as águas eram amargas. E ali em Mara, abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 15, vá ao verso 23 para você ler a palavra de Deus. É bom a gente estar lendo a palavra durante a mensagem. Você também que está me acompanhando através da TV, como é bom a gente estar lendo a palavra, que a palavra nos instrui, nos ensina, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então diz a palavra aqui, a partir do verso 23, assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se aquele lugar Mara. Mara significa amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Esse povo gostava de murmurar também, né? E Moisés está na frente, coitado, todo o tempo tinha que estar ouvindo a murmuração. Deus ia resolvendo para ele. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E Deus disse para Moisés que ele deveria apanhar aquela árvore. E, por certo, ele cortou a árvore, né? Que não tem como tirar uma árvore inteira. Ele apanhou a árvore e ele lançou aquela árvore dentro das águas. E aí a Bíblia diz que as águas se tornaram doces. E ali lhes deu o estatuto, uma ordenança, e ali os provou. Assim, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, guardares os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E eles vieram a Eli, e ali houve 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, Deus estende a mão para nos abençoar. Talvez você esteja esperando a bênção do Senhor. Josué viveu isso com o povo de Israel, e a Bíblia diz que Josué chegou com o povo junto do Jordão, e ali foi posta uma pedra, ali foi edificado um altar, um memorial, e Deus abriu as águas caudalosas. Era tempo de enchente, tempo de enchente. Quem já viu aqui na nossa cidade uma enchente de verdade? A moçada aí de 20 anos não viu enchente, mas quem está acima dos 30 aí viu enchente de verdade.
águas caudalosas. A gente tem até medo, né? Tem até medo. Tem uma ponte aqui em Campos que quando começa a enchente, o povo fica meio duvidoso dela, né? Mas ela está lá. O povo fala, mas a ponte está lá em pé. Não é assim? Mas quando a enchente vem, era momento de enchente, Josué chega com o povo e olha. Mas ele tem promessas de Deus no coração, ele sabe, a mão de Deus está a nosso favor. E a Bíblia registra isso no capítulo 3 do livro de Josué, e a palavra do Senhor nos fala de forma tão maravilhosa como que Deus agiu em favor do seu povo. Diz assim a Bíblia: levantou-se, pois, Josué de madrugada, partiram de Sitim, capítulo 3, ele e todos os filhos de Israel vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E aí, vai discorrendo aqui, diz assim, o verso de número 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué chama o povo para aproximar-se de Deus. No verso 15, quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Enchente está acontecendo. E aí diz o verso 16: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó, e os sacerdotes levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão. Todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Meus irmãos, a mão de Deus é mão de milagres. Mão de milagres. Amém? Nós acreditamos nesse Deus e esperamos nos milagres dele. Que o Senhor possa estar fortalecendo nesta noite a sua fé. Que o Senhor Deus possa ser reverenciado por mim e por você. Como disse o profeta Isaías, capítulo 59, verso 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Não está encolhida. Não está encolhida. Eu cheguei em casa hoje um pouco chocado, conversando com a Silvia, depois desse último sepultamento que eu fui hoje, o relato que uma irmã me fez, como o seu esposo morreu por falta de atendimento médico na cidade de Guarapari. Eu não sabia que a cidade de Guarapari não tem um CTI em lugar nenhum, na cidade toda, eu não sabia disso. Ela está brigando judicialmente com o governo por conta disso, para implantar uma UTI lá. E ela é enfermeira. E ela me contou a agonia que ela viveu na ambulância. E ele também enfermeiro. E ele falou para ela: eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E ela disse que a ambulância partiu para levá-lo em direção à Vila Velha. E quando eles estavam indo, ela disse: pastor, eu ouvi o barulho. Ela me disse o nome do aparelho, tecnicamente eu não gravei. Ela disse: eu ouvi quando o aparelho alongou. Eu disse: para a ambulância, para! E eles pararam, e ela disse: ele está parando. E eles foram lá, tentaram atendê-lo, tentaram reanimá-lo, e eles não conseguiam reanimá-lo, e decidiu a equipe: vamos então para o hospital. E quando chegou no hospital, por mais 5 vezes, e no hospital ele voltou. E ela disse: ele voltou 5 vezes. 5 vezes. Mas o tempo que nós perdemos lá, por mau atendimento, custou a vida dele. E ele falava para ela: eu não vou aguentar. Ele conhecia, ele era enfermeiro. Ele conhecia, sabia o que estava ocorrendo com ele. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos nas mãos dos homens? Nas mãos dos homens. E às vezes os homens encolhem as mãos. Eles encolhem as mãos.
Por isso que nós não podemos confiar na mão do homem. Salmos 60, verso 11. Lembra? Volta aí o Salmo 60, verso 11. Volta aí o texto. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Vamos repetir? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Mas leia o verso 12. Em Deus, somente em Deus, faremos proezas, porque Ele quem pisará os nossos inimigos. Você está disposto nesta noite, a senhora está disposta nesta noite, a fazer uma oração no altar e dizer assim: Deus, em nome de Jesus, eu renuncio toda e qualquer confiança na mão do homem, e eu quero confiar somente no Senhor. Amém? Amém? Vamos adorar então. Enquanto nós estamos adorando, vamos nos colocar todos em pé, e os irmãos que quiserem vir ao altar, a oração desta noite é esta: Deus, eu estou aqui para renunciar toda a confiança na mão do homem e confiar totalmente na mão do Senhor. Se você quer fazer esta oração, vem à frente, saia do seu lugar. Faz do seu lugar. Deus abençoe os irmãos que estão vindo. Deus abençoe. Pode vir à frente, pode vir, em nome de Jesus. Pode vir à frente. Você dizendo assim nesta noite: Deus, eu renuncio toda e qualquer confiança na mão do homem, e diante do altar do Senhor eu assumo, diante da tua congregação, do teu povo, da tua igreja, que toda a minha confiança está no Senhor. Deus, o Senhor vai mover aquilo que eu estou precisando. O Senhor me conhece. Pode sair do seu lugar, pode vir, em nome de Jesus. Enquanto o ministério está adorando, saia do seu lugar e venha, em nome do Senhor. Pode vir. Quantas pessoas mais querem vir, em nome do Senhor Jesus? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Deus abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Erga sua mão para o céu e diga assim: olha, apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Olha, eu vou orar nesse momento, e eu estou vendo muita gente aqui, glória a Deus, por todas as vidas. Mas eu quero fazer um desafio a você que está preocupado. Pastor, o senhor sabe o que é preocupação? Sei, irmão, sei. Eu sei. Tem dia que a minha esposa olha para mim e diz assim: está preocupado com o quê? O que está acontecendo? Tem dia que você está preocupado. Tem dia que você está preocupado. Eu falei hoje no sepultamento daquela senhora, o último sepultamento que eu preguei, eu falei: olha, essa mulher viveu 65 anos. Mas a gente não conseguia chamar ela de senhora, porque ela foi uma criança até os 65 anos. Viveu a vida que valeu a pena. Valeu a pena.
lotou de amigos ao seu redor, filhos chorando. Eu disse, é porque valeu a pena. 65 anos fugindo das amarguras. Eu quero fazer um desafio a você. Você que está preocupado, saia do seu lugar em nome de Jesus, porque a mão de Deus vai se pôr sobre o problema que está te preocupando. Saia do seu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Se o Espírito Santo tem te chamado, Deus está falando no seu coração, venha. Deus abençoe. Deus abençoe. Venha, meu irmão. Venha. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se o Espírito Santo está dizendo para você, venha. Venha, entrega nas mãos do Senhor. Venha, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu já tenho a fé. Meu irmão, isso é igual a vida do atleta. O atleta, ele está pronto. Sabe por quê? Porque todos os dias ele treina. Todos os dias. Eu lembro de um grande pianista, não sei nem se ele é vivo, chamava-se Richard Clayderman. E aquele moço, desde criança, ele era exímio, famoso pianista. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, os temas instrumentais de piano sempre tinha o Richard Clayderman tocando. E um dia eu li uma entrevista daquele moço dizendo que as mãos doíam, porque apesar de ser um grande artista, todos os dias ele tinha 4 horas no teclado do piano, todos os dias. E quando as apresentações eram mais requintadas, ele levava até 8 horas ensaiando. Meu irmão, a fé é assim. Você é servo de Deus, você está orando todo dia, mas vem para o altar e coloca a preocupação no altar e diz, Senhor, está aqui a minha preocupação, cuida de mim, cuida da minha casa, Senhor. Eu não tenho outro além de Ti, não há outro bem além de Ti, Senhor. Deus amado, Pai eterno, nós declaramos neste lugar que nós cremos no poder da Tua mão. É a Tua mão, meu Pai, que repreende os inimigos. É a Tua mão que corrige a rebeldia. Mas, meu Deus, meu Pai amado, é a Tua mão que traz a bênção sobre a obediência. E nós estamos aqui nesta hora, debaixo da Tua mão. E nós queremos obedecer, nós queremos nos render. Se necessário for, nós nos humilhamos como criança. Mas olhe para nós. Olhe para nós, Senhor. Olhe para o Teu povo, para o Teu altar, para a Tua casa, para a Tua igreja. Olhe para aqueles que estão nos acompanhando através da televisão. Traga milagre a esta casa, meu Deus. Nós oramos nesta hora, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos, na graça do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós. Uma semana de paz, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Não saia do santuário sem abraçar 3 pessoas. Amém? Amém? Não saia sem abraçar 3 pessoas. Uma boa noite, graça e paz. O nome do Senhor seja sobre sua vida. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.